أشهد أن لا إله إلا الله. Isso que vocês acabaram de escutar é o chamado às orações em Meca, que é o centro do islamismo. Nós começamos a nossa aula de sociologia com o tema religião e sociologia. Para entendermos a sociologia da religião, primeiro, alguns conceitos relacionados à religião. Sociologia, já bem sabemos o que significa. Agora, a religião. A palavra religião vem do termo religare, que significa ir de encontro, ou ligar, ou reconectar, mas reconectar a algo. Esse algo é transcendental. Este algo é sagrado. Então é conectar o homem ao sagrado. É ligar o homem ao mundo transcendente. Portanto, a religião tem esse papel, essa função de criar uma conexão entre o mundo profano e o mundo transcendente, o mundo profano e o mundo sagrado. A religião, ela está presente em todo o globo. Em todas as civilizações, nós encontramos uma manifestação religiosa. A religião, portanto, marca presença em todas as sociedades humanas e influencia como nós enxergamos o mundo, como nós nos comportamos e como nós agimos com relação ao diferente, ao outro. Essas reações, essa moralidade impregnada no campo religioso faz com que as sociedades humanas se comportem de determinadas maneiras. Por isso mesmo, as diferentes formas de enxergar o mundo, as diferentes formas de compreender o outro, as diferentes formas de se relacionar. Portanto, a religião é fundamental para o homem. Prestem atenção, o sentimento religioso existe desde os períodos imemoriais, desde a época da pré-história. O homem, naturalmente, apresenta um certo tipo de manifestação religiosa. Vejam bem, ainda no período paleolítico, nós encontramos as imagens nas cavernas, nas paredes, as pinturas rupestres, querendo ou não, consideradas mágicas. Há um sentimento religioso, simbólico na pintura rupestre. A partir do momento que o homem pinta um animal selvagem, como um bisão, por exemplo, como um cervo, por exemplo, ele só o pinta porque conseguiu caçar e matar aquele animal, ou pretende caçar e matar aquele animal. Logo, a criação de uma pintura como essa e registrar esse animal na rocha mostra a captura desse animal de alguma forma, uma captura mágica. Eu capturo ele primeiro na imagem, depois capturo ele realmente. Ou já capturei e agora pinto para que a alma, ao invés de vagar, ela vai ter um outro corpo. E ali a pintura seria uma espécie, então, de moradia para o espírito daquele animal morto. Há sentimentos mágicos e religiosos, então, na pintura rupestre. E não só na pintura, mas na escultura rupestre. Imaginem que nós encontramos ainda na arte primitiva esculturas como a Vênus. As Vênus de, por exemplo, a mais conhecida no Museu do Louvre, a Vênus de Willendorf. A Vênus de Willendorf, uma escultura pequena, feita em rocha, de uma mulher nua e rechonchuda, mostrando um ventre avolumado e mostrando o signo da fertilidade. A deusa Vênus nada mais é que o culto à vida, o culto à fertilidade. E nada mais justo do que a representação simbólica de uma mulher. É claro que, com o passar do tempo, os homens vão aprimorando os seus símbolos religiosos e o seu sentimento religioso. As expressões simbólicas religiosas se tornam um pouco mais explícitas, como, por exemplo, ritos fúnebres, o culto de animais, ritos de passagem
Exemplo disso são os ritos fúnebres no Egito. No Império Egípcio, no Império Faraônico, nós encontramos lá o processo de mumificação, a construção das pirâmides como templo para uma vida eterna, para uma vida após a morte, que era algo que os egípcios acreditavam. Aqui, nas Américas, a mumificação dos incas, os ritos de sacrifício do povo asteca, enfim. Na visão de alguns estudiosos, como Otto, a religião não consiste nas suas expressões racionais, e sim na experiência com o sagrado. Repito, a religião, ela não consiste em expressões racionais, e sim na experiência com o sagrado. Preste atenção, a religião, ela traz a explicação sobre o mundo, sobre os fenômenos do mundo, sobre o homem, a partir de uma via fantasiosa, imagética e irracional. É claro que essa irracionalidade não necessariamente deve ser criticada ou deve ser abolida, mas nós sabemos que há uma necessidade de explicar certas questões do mundo a partir da religiosidade. A religião, ela se faz, então, importante, não só enquanto instituição social, mas também como um mecanismo para confortar o homem frente a esses questionamentos sobre os fenômenos do mundo. Portanto, ela se faz necessária em vários sentidos, né? Bom, e a sociologia da religião? Já que sabemos o que é religião, a sociologia da religião seria essa área da ciência social que tenta investigar ou tenta compreender as crenças em um plano transcendente e como que essas crenças em um plano transcendente afetam a organização social, os padrões de comportamento. A organização social, portanto, pode ser afetada pela religiosidade. A sociologia da religião traz explicações racionais sobre um fenômeno que baseia-se em uma narrativa descritiva, em um fenômeno que baseia-se nesse plano transcendente, na crença de Deus ou deuses. Não compete à sociologia provar ou não a existência de Deus. Aqui o objeto de estudo não é Deus em si, mas sim a própria religiosidade, a ideia de religião e como ela afeta o comportamento do homem. A sociologia, ela não se dá ao luxo de tentar provar ou não a existência de Deus. Alguns sociólogos vão dizer que além de entender a religião como uma instituição e como uma espécie de narrativa descritiva, ela provoca também reações na humanidade, como, por exemplo, a intolerância religiosa, mistura de símbolos entre religiões, o sincretismo religioso, enfim. A sociologia não prova, então, a existência de Deus, não tenta provar. Cabe a ela, a sociologia, estudar os aspectos culturais que são desenvolvidos a partir de cada religião. E nós sabemos que há uma infinidade cultural no globo, uma multiplicidade cultural, e por isso mesmo, uma multiplicidade religiosa. Existem diversas religiões no globo, incontáveis religiões no globo, algumas já extintas, outras não. Um ponto em comum nessa discussão é a legitimidade cultural que ela proporciona, onde há também um confronto entre laicidade e religião. O Estado laico, o Estado teológico, a relação entre o mundo laico e o mundo religioso. E como que isso é importante para os estudos da sociologia e da história, para a gente entender algumas mudanças de realidade, de perspectiva de mundo, enfim. Então, nós podemos fundamentar o nosso estudo da sociologia da religião em duas dimensões, em duas áreas. A dimensão social da religião e a dimensão religiosa da sociedade. Ou seja, a dimensão social da religião seria a religião enquanto instituição social,
uma instituição que forma o caráter do homem, uma instituição que o conduz ao processo de sociabilidade, uma instituição que tem certos valores e que, ao mesmo tempo, é referência, uma instituição que cria um coletivo que pensa de maneira comum, que age de maneira comum. Então, enquanto instituição social, a religião é fundamental. Agora, também existe a dimensão religiosa da sociedade, ou seja, os indivíduos que compõem a sociedade são seres religiosos, são homens religiosos e praticam rituais revestidos de sacralidade, ou seja, revestidos de algo que é sagrado. Nós temos diversos rituais que são proferidos por diversas religiões e isso mostra o homem enquanto um ser religioso. E a religião, ela está presente em qualquer momento da nossa vida. Pelo simples ato de acordar cedo, admirar a natureza no campo, talvez no final de semana você vai para a zona rural e admira a natureza, encontra um momento de paz. Isso é um rito religioso, ok? Mesmo não tendo a ver com uma religião específica. A religiosidade não é religião. Então vamos ao tema sagrado e profano. A discussão sobre o sagrado e profano vem na figura de Émile Durkheim, em As Formas Elementares da Vida Religiosa. Émile Durkheim, esse grande sociólogo do século XIX, vai discutir a questão religiosa, vai mostrar a importância da instituição igreja e vai discutir sobre o que é sagrado e profano. Então, algumas questões, como por exemplo, como a religião estabelece o fundamento de uma vida em sociedade? Bom, ela vai estabelecer esse fundamento instituindo uma divisão entre duas categorias, o sagrado e o profano. O que é o sagrado? É essa esfera que está além do mundo físico, além do nosso mundo terreno, além do nosso mundo sensível, se você quiser utilizar os termos de Platão. Remete a algo que é extraterreno. Remete a algo que é intangível. O sagrado, então, ele está para além do mundo físico. A conexão que você faz com o sagrado vem pela religião. Mas você não vive no mundo sagrado. Há representações de mundo sagrado, representações como, por exemplo, nos templos religiosos. Um templo religioso, ele tenta apresentar uma parcela do que é o sagrado no mundo terreno. Então, quando você entra em uma catedral gótica, por exemplo, e até mesmo porque as construções góticas eram verticalizadas, quanto mais próximo do céu, mais próximo de Deus. E quando você entra em um templo como esse, ele consegue trazer uma atmosfera sagrada. É claro, é uma representação do sagrado. Uma grande catedral gótica seria um grande navio em direção ao transcendente. Agora, o profano seria aquilo que é comum na vida do homem. Seria o mundo terreno. O profano é um mundo sensível. O profano é esse mundo secular, não transcendente, impuro. Então, voltando à catedral gótica, imaginem que dentro de uma catedral, na sua nave central, você de frente ao altar-mor, enxergando todos aqueles elementos que estão dentro da igreja gótica, você vai se posicionar dentro de uma atmosfera sagrada. Então há uma divisão e, ao mesmo tempo, uma dissociação entre sagrado e profano. São dois mundos opostos, mas, ao mesmo tempo, eles se conectam pela religiosidade, fazendo que você, homem do mundo profano, possa se sacralizar, entendem? Então, essa relação que os indivíduos fazem com o mundo sagrado é medida pelos símbolos, é medida pelos ritos, é medida pelo compartilhamento dos mitos. A participação, então, do homem nos ritos sagrados faz com que ele se conecte, de certa forma, a esse mundo transcendente. De certa forma, então, nós temos diversos instrumentos de conexão. O primeiro instrumento, o mito de fundação, os mitos. O segundo instrumento, os ritos. Então, o mito, ele te atualiza. Ele atualiza o passado, ele contextualiza o presente, direciona as pessoas ao futuro. Já os ritos, o indivíduo vivencia
a sua relação com o sagrado, por meio de cerimônias, de danças, sacrifícios, orações, etc. Ainda no século XIX, nós temos 3 teóricos que tratam o tema religião, cada qual da sua maneira. São os 3 porquinhos da sociologia: Emile Durkheim, Karl Marx e Max Weber, cada qual apresentando o seu ponto de vista. Mas para fundamentar o pensamento desses 3, existia já um sociólogo anterior, o pai da sociologia moderna, Auguste Comte, aquele que acreditava que a sociologia era capaz de explicar a sociedade como a ciência natural explica os fenômenos naturais. E acreditava também que a sociologia seria uma ciência capaz de realizar uma reforma moral e intelectual. Ele acreditava que a sociologia poderia apresentar um novo comportamento e pensamento sobre o próprio homem, que ele vai dar o nome de positivismo. A corrente positivista acredita na supressão das crenças e superstições, a partir de uma visão de valorização da ciência. Ou seja, os positivistas dizem que a sociedade positiva é aquela que superou os estados teológico e metafísico. Lembrem-se dos estados apresentados por ele. Estado teológico, que para ele é aquela infância mental do homem, onde tudo é explicado a partir de uma certa fantasia criada pelo próprio homem. Pode ser atribuída a seres inanimados, como o fetichismo, ou explicar os fenômenos da natureza a partir da relação dos deuses, das iras e complacências dos deuses. Os deuses são enviados, então, para criar terremotos, chuvas, eclipses, mudanças de estação, etc. É a explicação por essa via politeísta dos mitos e da mitologia. Uma explicação também a partir do monoteísmo, né? A partir do reconhecimento da vontade de Deus. Olha, a peste negra ocorreu porque Deus castigou os infiéis. Dá para notar que essas explicações são teológicas. E ele diz que depois o homem passa para um novo estado, intermediário, de transição, progressivo, o estado metafísico, onde a realidade é apresentada ainda não de maneira científica, mas filosófica, até o estado positivo, onde a ciência explica e comprova. E é nesse estado positivo que as religiões vão perdendo espaço para Augusto Comte, que as explicações agora vão ser totalmente cientificizadas. Por exemplo, no estado primitivo, a explicação de queda de corpos seria explicada através da ação dos deuses. Já no estado positivo, Galileu, por exemplo, não indagaria o porquê, não procuraria as causas primeiras e últimas, mas contentaria em descrever o fenômeno de fato que ocorre. E por isso mesmo ele disse que as sociedades positivas teriam uma religiosidade, mas uma religiosidade voltada para a religião da humanidade. Ou seja, a religião da humanidade criada por Augusto Comte possuía dogma, culto, regime, templos, capelas, sacramentos, sacerdotes, toda a estrutura de uma religião. No entanto, havia uma particularidade que distingue a religião positiva, a religião da humanidade, das outras religiões. Ela é uma religião científica. Assim, a gente pode classificar a religião da humanidade como uma religião naturalista. Ou seja, não há espaço para o universo sobrenatural. Não há espaço para o universo sagrado, desse plano transcendental. Então, a religião da humanidade vem mostrar para o homem que a espiritualidade tem que ser praticada, mas uma espiritualidade praticada a favor da natureza, a favor do esclarecimento científico. Então, existia uma tríade, uma trindade da religião positiva, que era composta pela humanidade, ou seja, os homens devem acreditar no homem, entender o progresso da civilização. O segundo ponto da tríade é o fetiche, o grande fetiche, ou seja, acreditar no planeta Terra e nos seus elementos, animal, vegetal, água, terra, etc. E por fim, o grande meio, que é o espaço
os astros e o universo. Ou seja, as leis naturais, a ordem universal, a ordem natural das coisas. E aí, eu apresento a vocês, ou proferi uma frase de Durkheim, quando ele discute o que é sagrado e profano. Ele diz o seguinte, nas Formas Elementares da Vida Religiosa, o livro dele, o Durkheim diz que o sagrado e o profano foram sempre e por toda parte concebidos pelo espírito humano como gêneros separados, como dois mundos entre os quais nada há em comum. Uma vez que a noção de sagrado é no pensamento dos homens, sempre e por toda parte separada da noção do profano. Mas o aspecto característico dos fenômenos religiosos é o fato de que ele pressupõe uma divisão bipartida do universo, conhecido e conhecível, em dois gêneros que compreendem tudo o que existe, mas que se excluem radicalmente. As coisas sagradas são aquelas que os interditos protegem e isolam. As coisas profanas, aquelas às quais esses interditos se aplicam e devem permanecer à distância das primeiras. Caríssimos ouvintes, este foi o nosso primeiro podcast do canal Clube do Imperador. Espero que tenham gostado. Ficamos por aqui e até a próxima.